Eu vou começar com a Helena e com a distribuição e perguntar à Helena como é que a Mercadona se adaptou a esta tendência, ou melhor, como é que se adaptou ao mundo da restauração e foi de encontro às tendências do consumo. Porque a Mercadona tem uma experiência interessante em termos de falar com os seus clientes, perceber o que é que eles querem consumir e produzir para o que eles querem, e depois também tem uma área de pronto a comer interessante. Helena. Antes de nada, agradecer à organização pelo convite e também dizer que para nós é muito fácil esta mesa porque é uma mesa de amigos. Já conhecíamos a muitas das pessoas que estamos aqui, então para nós é uma honra, é como estar com amigos num jantar, assim que quase partilhar aqui publicamente a conversa. Em relação à Mercadona, agora nós temos de sempre o nosso modelo que nós chamamos de modelo de qualidade total, onde sempre temos o chefe, que como nós chamamos ao cliente no primeiro lugar e sempre no centro de todas as decisões. Por isso que também, no momento em que chegamos a Portugal, no ano 2016, a primeira coisa que fizemos em 2017 foi criar um centro de coinovação em Matosinhos, que são 1000 metros quadrados, onde nós fazemos e realizamos todos os testes e provas cegas junto dos clientes, que são quem definem os produtos que devem estar nas prateleiras, como é no caso da carne alentejana. Temos duas referências e muitos outros produtos com os quais e produtores com os quais trabalhamos também em Portugal, já 300 fornecedores portugueses. Agora, dentro do que estamos a falar da gastronomia, há uma tendência chamada em inglês restaurant, em espanhol é chamada de mercaurante. E esta mistura que está a aparecer já era muito frequente em Portugal, onde tínhamos grandes concorrentes que têm supermercados, mas têm também toda uma área de restauração onde é possível comprar refeições prontas ou quase prontas para levar a casa ou consumir na própria loja. Nós vimos nisso uma oportunidade e a partir daí, no ano passado, já começamos a desenvolver uma coisa em Espanha chamada Listo para Comer. Em Portugal, todas as lojas que temos aberto até agora, que são 6, até o fim do ano serão 10 em total, todas elas têm a definição em português pronto a comer. E aí temos 35 receitas, 12 delas são comuns com a Espanha e 23 são diferentes e adaptadas a Portugal. Desde o cocido à portuguesa, tripas à moda do Porto, outro tipo de bacalhaus natas, enfim, todo este tipo de gastronomia mais própria do país. Além disso, também desenvolvimos 205 referências de pratos preparados e são desde tortilha de batatas espanhola. Nós vendemos aproximadamente 250 tortillas por dia nas nossas lojas aqui em Portugal, são nas 6 lojas que temos até agora, mas temos também gazpacho, temos outro tipo de produtos como lasanha, risoto, enfim. E essa é agora a tendência. Também é por um tema de conciliação, achamos que as pessoas têm menos tempo para fazer as compras, para dedicar esse tempo a estudar bem o sortido e as coisas novas que são lançadas nas lojas, e as pessoas começam a comprar este tipo de produtos que já estão praticamente prontos para degustar e levam para casa ou consumem no próprio estabelecimento. E eu acho que a tendência vai por aí. E agora já é uma mistura entre o próprio supermercado e um restaurante. Então, este tipo de restaurants que estão a aparecer em toda a Europa e no mundo inteiro, principalmente por este tema de conciliação. Muito bem. A Joana falou aqui que os consumidores identificou a tendência dos consumidores querem saber de onde vêm os produtos, procurarem a origem do produto e a autenticidade do produto e produtos mais locais e da época. Vocês têm uma preocupação com essa? Sim, sim. Nós, desde o início que começamos um relacionamento com o fornecedor, o que fazemos um contrato de longo termo com eles, não fazemos este tipo de concursos de apanhar o produto mais barato. Nós estamos numa aposta pela qualidade e principalmente a segurança alimentar deve estar garantida totalmente, mas a qualidade é fundamental e por isso que assinamos este tipo de parcerias de longo prazo para manter essa estabilidade estável no tempo. Dentro deste tipo de tendências estão os vegans, que consumem agora este tipo de produtos, deitaram fora o peixe, carne, ovos, dependendo também do grau de veganismo. Estão todos principalmente a parte mais desportista, que está mais preocupada pelo tema das proteínas. Aí também lançamos uma gama de produtos com proteínas na parte dos iogurtes, ou iogurtes líquidos, enfim, outro tipo de laticínios.
É importante também a rastreabilidade do produto, nós sempre identificamos quem é o fornecedor, mesmo nas nossas marcas próprias, e há tendências como o blockchain, que alguns dos nossos concorrentes estão a implementar, mas agora o blockchain, para este tema de rastreabilidade, ainda não está muito desenvolvido. Então, há uma expressão em espanhol que é matar moscas a cañonazos. Então, é uma tecnologia enorme, só para garantir uma coisa que já estamos a garantir de facto, porque estamos a garantir todos os passos de um produto e, de facto, se houver qualquer tipo de problema com o produto, como uma crise de segurança alimentar, imediatamente atuamos e o produto fica bloqueado no momento. Há outras tendências, como a carne, há tendências de pessoas que falam que a carne de terneira contamina e é ambiental e tal. Enfim, há muitas coisas aí a movimentar, além dos plásticos, que também está todo mundo agora a falar dos plásticos, onde nós achamos que sim, os plásticos, de facto, devemos reduzir a utilização dos plásticos, está sobreutilizada, mas também devemos apostar pela reutilização dos plásticos e a separação dos produtos para reciclar. Isso é fundamental. Então, não é demonizar um produto ou demonizar os plásticos. O antes era o azeite de palma também. Houve uma época que o azeite de palma, as pessoas escreviam a Mercadona a dizer: estão a matar os meus filhos. Mas depois acontecia que um fornecedor, um concorrente na França, fazia um desconto de 50% no creme de chocolate, não vou dizer a marca, e colocava isso, um 50% mais barato e esgotava. Então parecia que o azeite de palma era mau só quando está a um preço normal. Certo. Então, há um bocado também de loucura em tudo isto. E eu acho que, cuidando o meio ambiente, cuidando a nutrição, cuidando tudo o que devemos cuidar, mas sendo também conscientes que estamos numa época onde garantimos, como nunca, a segurança alimentar e estamos todos também muito focados em melhorar a parte ambiental. E aí onde estamos. Muito bem, muito obrigado, Helena. Quer dizer que a distribuição está hands-on nestas tendências. Sim. Mas a produção também. E a carne alentejana não só tem bifes, mas tem hambúrgueres, tem almôndegas, tem restaurantes. Fernando Carpinteiro Albino, como é que foi este caminho de uma vaca de trabalho para um produto na restauração? Pois, vamos ver, em primeiro lugar, é com satisfação que estou aqui, porque terem convidado a carne alentejana para estar aqui num evento deste tipo é para nós uma satisfação. E uma satisfação porquê? Porque acho que estamos num bom caminho. A carne alentejana é uma denominação de origem protegida. É uma raça autóctone. Eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que as carnes das raças autóctones são das melhores carnes do mundo. Eu aqui fui convidado para a carne alentejana, é evidente que tenho que defender a minha dama, que é igual às outras. Nunca são completamente iguais, porque o que faz e o que distingue as carnes das raças autóctones são o seu habitat, o seu, como se diz em França, terroir, que aqui se diz território. É o seu território, é a sua zona geográfica. A carne alentejana distingue-se muito das outras carnes por causa da alimentação dos animais. Eu digo muitas vezes, as nossas vacas são veganas, mas são 100% veganas, porque as nossas vacas só comem vegetais. E comem vegetais ainda por cima naturais. Naturais. Porque o que elas comem são pastos naturais. E comem produtos naturais como são as bolotas. A bolota já cá está feita há muitos séculos. Muitos séculos. Toda a gente sabe quem é que fez a lâmpada, não é? O Newton fez a lâmpada, não sei, numa determinada data. Mas as azinheiras já estão no Alentejo há muito mais tempo do que as lâmpadas e do que a luz. Estão-se desde sempre. E as vaquinhas alentejanas estão lá desde essa altura. E as vacas alentejanas, ou as ovelhas, ou as cabras, são absolutamente indispensáveis para se manter os ecossistemas. Estes é que são os verdadeiros ecossistemas, foram aqueles que a natureza criou e que nós, homens, temos a obrigação de preservar, de continuar e transmitir aos nossos filhos e aos nossos herdeiros. É essa a nossa obrigação do criador, do agricultor. Nós somos, não tenho dúvidas nenhumas em dizer isto, somos os melhores guardiões do ambiente. Não temos dúvidas, somos mesmo. E isto vir dizer que a vaca faz metano, não comam vaca, que a vaca mata a gente, não sei o que mais, isto são atuardas. Atuardas. A carne de vaca faz parte da dieta alimentar de todos nós.
tem que ser comida tal qual como o peixe, tal e qual como os legumes ou como as ervas aromáticas, com doseamento como a cerveja. Tem que se beber com moderação, como o vinho, também tem que se beber com moderação. A nossa dieta é isto é que chama-se uma dieta alimentar. E, portanto, eu aí tenho um prazer enorme em produzir coisas que são nossas e que nós mantemos, e que nós cuidamos, e que nós tentamos dar a conhecer cada vez a mais pessoas, porque também a carne alentejana não se faz com a farinha de condão. A carne alentejana não tem lá produtos proibidos, os químicos, essas ditas hormonas que andam para aí em muitas carnes. As nossas carnes não têm isso. Nós constituímos-nos numa luta contra as hormonas. Portanto, e a carne 100% natural é a nossa. E depois, também não sou eu a dizer isto. Eu posso dizer, pode estar aqui a dizer a toardas, mas não. Isto é certificado. Nós temos a Certis, que é um organismo independente de controle, que certifica tudo isto que eu estou a dizer, e além disso, e não contente com isso, também temos a Lloyds, que faz um controle de tudo, incluindo de rações que eventualmente alguns animais, em termos de penúria, podem comer. Portanto, nós temos um produto que é um produto que, quando o consumidor, eu há bocadinho ouvindo ali o nosso amigo João Rodrigues, gostei imenso de ouvir, porque é assim que se deve fazer cozinha, é assim que se deve andar nesta ótima arte de saber cozinhar e de saber dar-nos coisas boas, e o consumidor tem que saber tudo. E é isto que se luta a carne alentejana. Eu ia perguntar que tem aí uma lancheira. Eu vou só dar aqui um exemplo. A carne alentejana, e por se puder exemplo, mencionar a parte da restauração, como é que vocês... A vossa experiência, isso era, não, acho que era interessante. exatamente, não é que isto tem a ver com isto tudo onde nós estamos aqui a falar. Claro. Porque a restauração pode comprar isto com toda a certeza de que isto é carne alentejana, é certificada. E de onde é que veio? Porque tiramos uma fotografia aqui ao Código de Barras e nós sabemos que isto foi criado na exploração B, A ou C da carne alentejana. A Helena já compra. Hã? A Helena já compra. Sim. Exato. Aliás, a Mercadona e as outras cadeias conhecidas da distribuição são digamos, os aliados naturais de um produto deste tipo. Um produto deste tipo, infelizmente, não é vendável nos talhos de rua. Os talhos de rua não se compadecem com estas exigências deste tipo de carne. Impossível. Portanto, e as grandes cadeias têm. Por isso mesmo, nós estamos nas principais cadeias, e nomeadamente desde a primeira hora e com muito gosto na Mercadona, não com toda a gama de produtos, mas a seu tempo lá iremos. Isto, passo a passo, é como se diz, a galinha vai enchendo, grão a grão. Não é? E este tipo de coisas, estas, por exemplo, são dois produtos que são originários de uma vaca de reforma, nós nos chamamos vaca de refugo, que é uma vaca com 14 anos. Esta carne maturou durante 63 dias, numa instalação que nós temos, onde nós fazemos os serviços. Portanto, tudo isto, até dá gosto de comer, não é? Isto, eu depois vou deixar cá ficar isto, porque deve haver um chefe com certeza que depois há de fazer esta coisa, não é? Se quiserem. Nós estamos cá a jantar. E portanto, ao fim e ao cabo, só assim, mas para estarmos aqui, e para eu estar aqui a falar, eu não posso estar aqui como um produtor individual. Por acaso tenho bastantes vacas, mas eu sozinho, com as minhas vacas, não vou a parte nenhuma. E, portanto, eu sempre fui um adepto da concentração da oferta e dos agrupamentos de produtores. E sou um adepto e sou um praticante. Feita comigo esta. Porque, é para as ervas aromáticas. Vai muito bem com as ervas aromáticas. Está o veganismo, está a ver? O veganismo destes. Mas o que ele estava a dizer é que os agrupamentos de produtores, eu sou e ali o nosso amigo Zé Diogo sabe que isto é verdade, que eu sempre defendi a concentração da oferta, porque só assim é que nós conseguimos estar no Mercadona, só assim é que nós conseguimos estar no Sonai. Então, eu tenho que ter todas as semanas do ano produtos a serem transformados e entregues nos centros de compra, de processamento destas compras. Excelente. Portanto, é absolutamente indispensável. E é evidente que depois, o Zé Diogo falou de uma coisa que é importante, que está tudo junto. Nós hoje em dia temos os cereais do Alentejo. Os cereais do Alentejo foi uma coisa que nós andamos a lutar, está muito ligado com a carne alentejana, que é uma tentativa de nós, país que somos
vocês todos conhecem, e todos nós estamos cá, nós saímos de cá, conhecemos bem, mas é um país que se calhar não terá a capacidade financeira para importar 95% do pão que consome, para importar 96% das massas alimentícias. Isto é uma vergonha. E nós estamos a lutar contra isto. Fizemos os cereais do Alentejo e hoje em dia já estamos em diversas cadeias com o pão dos cereais do Alentejo e tem sido um êxito a subir e a tentar que os produtores também ganhem mais algum. Porque os produtores, para serem produtores e todos os anos estarem vivos, têm que ganhar dinheiro. Se nós não ganharmos dinheiro com as nossas vaquinhas ou com os nossos cereais ou com as nossas ervas aromáticas, é evidente que não fazemos, não continuamos a fazer, não somos obrigados a fazer isto. Não é verdade? Portanto, é isto, é aqui que reside, digamos assim, o êxito do Macarrão Alentejano. Nós criámos há 27 anos, estamos há 27 anos, começámos com 12 criadores, somos hoje 130, já faturamos uns milhões de euros. Felizmente estamos bem de saúde financeira, não devemos dinheiro à banca, queremos crescer. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Muito bem, muito obrigado. Acho que é um exemplo importante de um produto local que soube adaptar-se ao mercado e de forma coletiva. E que ainda por cima é bom. Portanto, acho que é um bom exemplo. Luís, como é que... Eu ouvi-te uma vez falar dos chefes como estrelas de rock. Enfim, depois vim conhecendo chefes na organização desta conferência, são pessoas bastante normais, mas é verdade que vão liderando. É um bocado como os nutricionistas, acabam por ter um peso. Como é que tu convenceste as estrelas de rock a aceitarem o teu produto nos restaurantes deles e tens chegado ao ponto que chegaste? Olha, antes de responder à tua pergunta, dizer que também estive muito atento à apresentação do chefe João Rodrigues, que eu não conheço pessoalmente, do restaurante de feitoria, que adorei. Aliás, senti que estava num filme de ficção científica, porque o que ele fez foi uma declaração de amor ao agricultor. Aliás, agora que está em voga, quem quer casar com o agricultor, eu já não eu até me apetecia oferecer-lhe este ramo de flores, se o chefe estiver aí, eu quero casar contigo profissionalmente, de outra forma a minha mulher não deixa. Posto esta à parte, eu sou, provavelmente hoje aqui na sala, o agricultor mais próximo deste edifício, o agricultor profissional. Nós estamos numa quinta já do outro lado da ponte, dá para ir quase a pé até à quinta. Portanto, há 17 anos, fará 18 em janeiro, que produzimos várias toneladas de ervas aromáticas, portanto, ainda num dos poucos projetos de agricultura biológica urbana de toda a Europa. Portanto, começou logo por ser um projeto muito fora do quadrado, porque não estamos no meio rural. Estamos no terceiro município mais povoado do país, Vila Nova de Gaia, portanto, com 310 mil habitantes. Neste momento, enquanto não rebentar a bolha imobiliária, sei que vai rebentar, a quinta onde nós estamos vale muitos milhões de euros. Ou seja, eu planto um metro quadrado muito, muito caro, ao lado do Mercadona, que por acaso ainda não é nosso cliente. Gostava que um dia fosse, mas não é. Portanto, nós começamos, por necessidade, tivemos que diversificar o produto. Começamos inicialmente por produzir ervas para exportar, a granel, para a indústria cosmética e farmacêutica, numa estrutura muito pequenina. E depois tivemos que, de certa forma, combater aquilo que é tão típico da agricultura, que é a sazonalidade. Nós, nas ervas, como noutras áreas da agricultura, temos só apenas um período de produção, que é algures entre abril e outubro, em que colhemos para desidratar. Nós não comercializamos ervas frescas, tudo o que produzimos é para desidratar, depois transformamos em infusões, tisanas e condimentos. E, portanto, para combater a sazonalidade, tivemos que, de forma muito criativa, encontrar outras alternativas para os nossos produtos. Talvez a mais interessante de todas tenha sido fazer o que os chefes fazem também e ter saído do anonimato. Eu farto-me dizer isto, a nossa classe profissional é a mais anónima do planeta, juntamente com os terroristas do Daesh e com os piratas informáticos. Ninguém na sala, a maioria dos chefes também, não fazem a mínima ideia de quem é o seu agricultor. E, portanto, quando abrimos a porta da quinta ao público, de certa forma, saímos do anonimato e conferimos um nível de honestidade que, para mim, vale tanto quanto os nossos certificados, o Global Gap, o Bio, que é, temos um rosto, ou seja, qualquer um de vocês pode entrar na quinta, passear e até no nosso programa de voluntariado, que já temos há 10 anos, participar ativamente portanto, em todos os trabalhos da quinta. E desta forma conseguimos chegar, por exemplo, o Yetman aqui ao lado serve as nossas infusões, o Antico tem uma estrela Michelin aqui no Porto serve, a Tavi, talvez uma das melhores casas de chá do país, na Foz serve, a leitaria da Quinta do Paço serve-nos em exclusivo. Portanto,
A isso somamos também o facto de estarmos rodeados de universidades. Eu sou agrónomo de formação, como tu, nunca perdi o vínculo à academia e sempre fui sou um eterno curioso. Nós lideramos um trabalho de investigação e desenvolvimento com a Escola Superior de Biotecnologia da Católica e com a Faculdade de Ciências, em que conferimos às infusões uma análise sensorial, nunca tinha sido feita, ou seja, tentamos, tal como no chá ou no café, levar o consumo das infusões ao estado da arte. E hoje, para meu grande espanto, cada vez mais hotéis e restaurantes, alguns até como o Yetman, que tem garrafeiras no valor de milhares e milhares de euros, já têm nos seus menus, fazem a diferença entre chá preto e chá verde. Para quem não sabe, o chá vem de uma planta que se chama camélia, uma camélia, portanto, chá e infusões são coisas um bocadinho diferentes. Depois, infusões, são os monocastas, fazem-se com uma erva, e as tisanas, quando fazemos um blend. E, portanto, hoje os restaurantes e os hotéis começam a fazer essa diferença, e isso porque nós cultivamos essa ligação do agricultor com o chefe. E fazemos foraging lá na quinta, é muito giro levar os chefes pela mão a passear com cestinhos, a apanhar ervas que já estão esquecidas ou que de outra forma eles não conseguem identificar. A Escola de Hotelaria do Porto todos os anos leva centenas de alunos a visitar o agricultor. De certa forma estamos a contribuir também para que esta nova geração de chefes possa ali obter formação. Hoje eu trouxe um ingrediente que é novo para a maioria dos chefes e que é autóctone em Portugal, é o tomilho Bela Luz, é espontâneo apenas em Portugal e Espanha. Depois até agradeço que o passem, porque muitos de vocês não o conhecem. Por exemplo, os transmontanos usam-no há centenas de anos para substituir o sal na alimentação. E, portanto, temos tido esse papel, acima de tudo, para equilibrar as contas e para diversificar a nossa atividade. Nas vossas vendas, o mundo da restauração representa o quê? Olha, representa ainda uma pequena parte do nosso negócio, porque grande parte do nosso negócio neste momento está concentrada na grande distribuição e também na exportação. O ano passado começamos a exportar para os Estados Unidos. Nós temos uma certificação muito rara em Portugal, temos uma certificação kosher. O rabino aqui da Sinagoga do Porto certificou-nos kosher e podemos ser consumidos por judeus ortodoxos e começamos a exportar para os Estados Unidos. Portanto, a nossa marca, com as infusões, tisanas e condimentos, para a grande distribuição é aquilo que mais importa em termos de peso. E depois também as plantas que fornecemos aos mais de 300 agricultores que ajudamos a instalar pelo país. Nós também somos vivaristas e ajudamos outros agricultores a instalarem. O Sr. Presidente da República, em 2012, homenageou-nos por termos criado um novo paradigma para a pequena e média agricultura, ou seja, criamos um modelo de produção que é novo para Portugal e para a Europa, portanto, agricultura biológica intensiva ao ar livre, com telas e sistema de rega, que foi centenas de vezes replicado pelo país e hoje já é uma fileira que exporta algumas centenas de toneladas. O tomilho de limão que se produz em Portugal é um dos melhores da Europa, a Lucia-Lima, a Limonete também, e vão muito para as indústrias farmacêutica e cosmética. Muito obrigado, Luís. Eu vou agora passar para o João Machado entrar E a algum momento vamos experimentar. O tomilho Bela Luz, que espero que passem. Estará por aí. Avisem quando tiverem para nós agora, também. Ele junta uma Santíssima Trindade dentro dele, para os mais religiosos. Ele tem cânfora, mentol e eucalipto, tudo junto num só. Ele transforma qualquer prato que cozinhamos com ele numa memória olfativa extraordinária. A mim leva-me numa viagem olfativa até aquela comida dos potes no fogo, que se comia em trás dos montes. É uma planta extraordinária. Mais uma vez insisto, só existe em Portugal e em Espanha. Não existe em mais lado nenhum. Portanto, é nosso património genético e que, de certa forma, temos contribuído para defender com outras plantas também. E que o temos que aproveitar. Muito bem. João Machado, tinha aqui algumas perguntas de âmbito mais global. E a primeira que me ocorre é, isto é uma conferência sobre gastronomia, que eu acho que até é um conceito um pouco mais alargado do que restauração, embora haja uma certa tendência a pensar tudo um pouco no mesmo. Para os agricultores, e o João Machado foi durante muitos anos líder da Confederação dos Agricultores de Portugal, para os agricultores o mundo da gastronomia, o mundo da restauração tem um significado importante, ainda é uma coisa algo marginal. Como é que vê isso? Muito obrigado também pelo convite e por estar aqui. Tenho imenso gosto em falar nestes temas de uma maneira diferente daquilo que é normal estar a falar. Normalmente estou a falar para agricultores. Na pergunta encerra uma coisa que é muito significativa, que são dois mundos diferentes. São quase dois mundos que não se tocam e quando eles conseguem tocar, nós temos coisas fantásticas, como ouvimos o chefe há pouco dizer,
ou como aquilo que a carne alentejana faz, que eu conheço com muitos estudantes, ou aquilo que as ervas aromáticas fazem. E, de facto, não há gastronomia sem produção. E, portanto, eu acho que estes dois mundos deviam estar mais ligados e esta conferência vai nesse sentido e eu saúdo-a por isso. Agora, há uma coisa que é muito importante. Há muitos bons exemplos, e hoje estamos a ver aqui alguns deles, de produção sustentável e com grande qualidade em Portugal e noutros pontos do mundo. Agora nós temos que pensar que esta produção tem que se estender para alimentar uma população crescente e para um mundo que se desenvolve e altera os hábitos alimentares em grandes continentes do mundo que não tinham os mesmos hábitos alimentares do que nós. E esse é o grande desafio, em primeiro lugar, dos agricultores do mundo e, em segundo lugar, da gastronomia, de transformar esses produtos em coisas que as pessoas gostem de comer e que tenham boa aparência. E eu acho que neste trabalho conjunto nós teríamos todos a ganhar se estivéssemos mais juntos. A Europa tem uma vantagem enorme. Em primeiro lugar, tem uma tradição gastronómica de longa data e portanto, não precisa de receber lições de ninguém e tem, desde há alguns anos, algo que eu julgo que nem toda a gente sabe, que é o sistema de segurança alimentar mais desenvolvido do mundo. A Europa apanhou um grande susto com aquele problema das vacas loucas e criou um sistema de segurança alimentar que é gerido hoje por uma agência de segurança alimentar europeia, que eu conheço bem, e que criou um conjunto de regras que obriga os produtores europeus, de facto, a terem regras muito apertadas, sejam elas de segurança, sejam elas de sustentabilidade. E depois temos uma política agrícola que, em cima disto, coloca ainda hoje como objetivo principal não só a sustentabilidade, mas aquilo que é a defesa do ambiente e o bem-estar animal. E, portanto, nós temos uma agência de segurança alimentar e temos uma política agrícola que está a ser, neste momento, discutida para os próximos 7 anos, 21, 29, que nos balizam a todos e que devia fazer com que a Europa, de facto, conseguisse transmitir esta segurança alimentar e esta sustentabilidade ao resto do mundo. Infelizmente, como ouvimos hoje aqui já dizer várias vezes, é fácil comprar produtos mais baratos, é fácil importar de outras latitudes do mundo produtos mais baratos e é fácil não informar o consumidor daquilo que uns têm e que o Fernando mostrou aqui há pouco, que é a traçabilidade. Esta carne consegue saber quem é o produtor e qual foi a vaca e em que dia é que ela foi abatida e em que circunstâncias, que idade é que tinha aquela vaca. Isso não acontece em muitos outros produtos que nós consumimos diariamente, que vêm de outros lados do mundo. A Europa é hoje a maior exportadora de produtos, a Europa comunitária, a maior exportadora de produtos, tanto em quantidade como em valor, alimentares do mundo, mas é também a segunda maior importadora, a seguir aos Estados Unidos. E, portanto, é nesta dualidade da legislação que não permite ao consumidor saber imediatamente tudo aquilo que sabe num produto europeu de um produto importado, que faz esta diferença entre produtos extraordinários que nós vimos aqui e outros produtos que, não sendo maus, não garantem um conjunto de regras que nós garantimos na Europa. Quanto mais não seja para os produtores europeus, deveria haver esta possibilidade de marcarem a diferença, porque todas estas regras a que somos obrigados, necessariamente, têm um custo mais elevado. E por isso mesmo, esses produtos deveriam ser diferenciados no mercado e ser vendidos mais caros. Infelizmente, em muitos casos não são, porque há uma concorrência que não é leal e que, neste mercado muito globalizado,
os poderes públicos e os políticos e os acordos comerciais tendem a desvalorizar, exatamente porque os acordos têm muitas mãos e têm um longo braço e, portanto, quando se está a dar de um lado da agricultura, está-se a receber de outro e, portanto, nessa matéria, esse é um dos problemas que temos. Muito obrigado, João Machado. Quer dizer que temos duas dimensões de problema. Temos uma procura hoje por produtos mais autênticos, por produtos da época, por saber quem é que produziu isto, quem é que produziu aquilo. E temos a restauração com esses desafios para o setor produtivo, que acho que fica claro que pode responder. Por outro lado, temos outro debate que é a fome no mundo, a população a aumentar. Em 2050 vamos ter mais de 2 mil milhões de pessoas. Vai ser preciso produzir 70% mais, que é quase o dobro. Isto, se calhar não se coaduna, ou sim? Eu acho, José Diogo, eu acho que coaduna-se se nós cumprirmos as regras. Era bom que outros grandes blocos, nomeadamente os Estados Unidos, que é o segundo maior bloco de produção agroalimentar do mundo, a seguir à Europa comunitária, tivessem regras semelhantes. Eu dou-vos um exemplo para verem como as regras são diferentes. Na Europa... Olha a carne. Na carne, por exemplo. A carne lá tem hormonas. Nós temos uma entidade que regula a segurança alimentar europeia, que é a EFSA. Eu disse há pouco que a conheço bem porque fui administrador da EFSA durante 6 anos e, portanto, conheço bem. Quando a agência foi criada, eu tive no primeiro mandato dessa administração e foram 6 anos. A agência é sediada em Parma, como muitos saberão. Um local ótimo e que eu fiquei a conhecer muito bem ao longo de 6 anos. Mas nós temos o princípio da precaução na Europa que diz que tudo aquilo que são novas tecnologias e que não se conhecem ainda ou que não se conhece perfeitamente o seu resultado científico são proibidas. Nos Estados Unidos é rigorosamente ao contrário. A agência americana, que é a FDA, diz que tudo o que não tiver provado que faz mal à saúde é permitido. Nestas duas regras vai um mundo de distância. E é nestas regras que a Europa, sendo muito mais rigorosa e que tem hoje muitos cientistas, centenas de cientistas em Parma, permanentemente a estudarem a segurança alimentar, que faz toda a diferença. Agora, o Zé Diogo abordou uma questão que é muito preocupante e que todos nós, que gostamos de gastronomia, temos que pensar, e todos os produtores têm que pensar, é que a FAO fez um estudo há uns anos, que conhecem, e que diz que em 2050 haverá mais 2 mil milhões de pessoas no mundo, não 7 mil milhões, mas 9 mil milhões, mas que como este crescimento da economia, da população mundial, é associado a um desenvolvimento enorme, sobretudo na Ásia, das sociedades, as alterações dos hábitos de consumo vão levar a que seja necessário mais 70%, um aumento de 70% da comida até 2050. Na agricultura, como sabem, na melhor das hipóteses, planta-se hoje para colher daqui a 1 ano. Mas quando se fala de carne alentejana, plantou-se há 27 anos. 30 anos em agricultura é amanhã. E eu julgo que nós não estamos a fazer o suficiente para termos comida em 2050 para toda a gente. É muito preocupante esta questão, porque, em primeiro lugar, os poderes públicos, os políticos, os grandes blocos têm a obrigação de levantar este problema. Em segundo lugar, têm a obrigação de o regulamentar e de fomentar a produção. Mas o que é facto é que tudo leva a crer que nós não estamos a tomar as medidas necessárias. Não sei se sabiam também, mas a parte da África, que ainda tem alguns terrenos agricultáveis disponíveis, no resto do mundo existem muito poucos terrenos com qualidade para a agricultura que estejam disponíveis. E, portanto, a grande questão hoje que se discute ao nível das organizações mundiais de agricultores, que tem uma organização que se chama FIPA, e que se discutem ao nível das COPs, quando se fala de alimentação, é que, ao contrário do que alguns dizem, para haver comida
e haver sustentabilidade, é preciso criar condições de investigação para poder intensificar mais onde a agricultura é possível, para não termos que ir àquilo que são pulmões do mundo, como é o caso da Amazónia, e ter que desflorestar para ter que agricultar. E esta questão de usar melhor a água, usar melhor os recursos, mas ao mesmo tempo com menos produzir mais, é fundamental para termos comida amanhã. E se não fizermos isso, quando houver necessidade de alimentar mais gente, não tenham a menor dúvida que nós começaremos por desflorestar aquilo que ainda é florestado e chegaremos àquilo que não é necessário. Um dos grandes defensores do ambiente e com quem trabalhei muito na CAP, porque o convidei para consultor, o professor Eduardo Santos, que todos conhecem da televisão, disse-me muitas vezes, e já o disse em público, eu que nunca fui defensor da intensificação, hoje sou um defensor da intensificação para que possamos ter no resto do mundo a tal extensificação que protege o ambiente. Agora, esta intensificação tem que ser feita com novas tecnologias, amiga do ambiente, com sustentabilidade, preservando os fatores naturais, e nós temos que produzir mais. Não há outra hipótese, porque existem hoje, com 7 mil milhões de habitantes, existem 900 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. Se nós quisermos que esses 900 milhões de pessoas não aumentem em 2050, temos que produzir pelo menos mais 50% do que aquilo que estamos a produzir hoje. E se não o fizermos, estamos a dizer que essas pessoas ou outras vão passar fome. Muito bem. Muito obrigado, João Machado. Passa diretamente da tecnologia, passa aqui ao José Carlos Caldeira. Em que é que a tecnologia, ou melhor, é óbvio que a tecnologia vai ter que ajudar. Eu acho que a tecnologia tem as costas largas, porque vai ter que contribuir para as tendências de consumo que se falaram aqui hoje, a autenticidade, a sazonalidade, a fragmentação de mercados, portanto, muito mais dispersão dos mercados e mais nicho, e ao mesmo tempo a questão de alimentar o mundo. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Sim, aliás, eu estive aqui digamos, na parte de tarde e foram já várias as referências a como é que a tecnologia está a ajudar nesta transformação. E só para recordar alguns exemplos que não foram, pelo menos eu não me apercebi que tenham sido citados, começamos logo pelo mais simples de todo, aquele mais banal que todos estamos habituados, que é na publicitação e no marketing e na visibilidade que a tecnologia permite dar a muitas destas atividades, desde a restauração, através das redes sociais, dos bookings e tudo isso, que permitiu que, por exemplo, pequenas produções locais, hoje tenham visibilidade internacional, global, e estejam a exportar para os mais insuspeitos locais do mundo, através precisamente da visibilidade que as redes sociais, que a internet permite, associado depois a processos de logística também bastante flexível e bastante interessantes que existem hoje. Portanto, essa é provavelmente a primeira base de utilização tecnológica de apoio à transformação quer das atividades de restauração, quer de várias atividades agrícolas, para o bem e para o mal. Depois, dão visibilidade para o bem e para o mal, mas também temos os pontos e os comentários, e portanto há uma atenção especial no comentário negativo, e depois também tem um impacto. Portanto, enfim, eu digo para o bem e para o mal, essas tecnologias devem um grande contributo para uma transformação e desenvolvimento destes setores. Depois, já foi aqui referido, muito importante, a questão da autenticidade, da rastreabilidade, tudo isso. Hoje foram já referidos ali as questões de que hoje já a embalagem tem informação, tem pelo menos códigos que permitem, em caso de necessidade, recorrendo a sistemas de informação que estão no background, obter informação de rastreabilidade para a origem por fora, mas o que está a ser desenvolvido, e já aplicado em vários sítios, é que a própria embalagem é uma embalagem inteligente e ela própria tem a informação lá obtida na embalagem, ou seja, não precisamos recorrer a sistemas que estão para trás, é a própria, toda essa informação que está residente na embalagem, portanto, no local de consumo, ou até o próprio consumidor pode ter acesso à informação sem ter que ir perguntar a alguém, e portanto não é uma questão que seja feita em caso de desastre, é uma informação que está disponível imediatamente. Portanto, a questão da rastreabilidade, da originalidade, de garantir que quando se está a falar de produtos de regiões de mercado, efetivamente aquilo é um produto de origem
original de todas essas questões da marcação. Depois temos outros exemplos de enorme impacto da tecnologia, e tudo tem a ver com o controle de processos agrícolas e também de transformação de produtos alimentares. Hoje, e é curioso porque não são tecnologias desenvolvidas especificamente para o setor agrícola, o que se tem verificado nos últimos anos, e os ministros dão um exemplo, é uma transferência para o setor agrícola de tecnologias que foram desenvolvidas pelos setores. Eu estou há mais de 30 anos nesta técnica, pensar nestes números, mas entre 2014 e 2018 tive o privilégio de presidir a Agência Nacional de Inovação, portanto não estive no INESC, e quando eu saí do INESC em 2014 não havia um único projeto do INESC no setor agrícola. Quando eu comecei 4 anos depois, havia cerca de 20 projetos, e portanto aquilo causou um certo impacto, e isto procurei saber porquê, e o que aconteceu foi, como eu digo, não foram tecnologias desenvolvidas especificamente para o setor agrícola, foi a transferência para o setor agrícola de tecnologias que tinham sido desenvolvidas para o setor industrial, para as áreas de telecomunicações, para a energia, etc. Desde robôs, drones, sensores, sistemas de informação georreferenciada, processamento de imagens via satélite, etc. Tudo tecnologias desenvolvidas por outros setores, mas que beneficiaram de uma aplicação no setor agrícola. E eu queria chamar a atenção para isto, bem importância nisto, porque transferência de tecnologias entre setores, ou seja, poder perceber quais são tecnologias que já existem, muitas vezes nos setores, que podem beneficiar o setor agrícola, permite que é muito mais interessante do que estar a desenvolver a tecnologia de raiz de início. É mais rápido, é mais barato e tem menos riscos do que estar a desenvolver a tecnologia de raiz. Portanto, há um enorme potencial de aplicação do setor agrícola, de instalação de tecnologias que estão nos setores e que nós estamos a ver esses exemplos. Só para terminar, perceber um bocadinho o impacto que isto tem, como eu digo, eu comecei em 14 não havia projetos, e este ano, só para referir que já foi dito, o INESC faz anualmente um evento que se chama um Fórum de Futuro e que fazemos todos os anos temos um tema, um setor, e portanto para um setor que há 5 anos não tinha possibilidade de grande expressão nesta edição, o Fórum deste ano que se realizou na passada terça-feira, e que reuniu cerca de 250 pessoas no Porto, foi precisamente sobre o setor agrícola e florestal, e portanto um dia a partilhar com companhias internacionais e nacionais, seja agricultores, seja fornecedores de tecnologias para este setor, um dia a partilhar precisamente esta evolução que, em alguns casos, é uma verdadeira revolução tecnológica no setor agrícola. Muito obrigado. Eu passava diretamente às perguntas e respostas e queria a Joana Maricato, ao João Rodrigues e ao Paulo Cimitério que estão por aí para também se juntarem. José Diogo, posso fazer um pedido especial? Eu deixei aqui 4 ou 5 fotografias. Sim. Quando se fazem as perguntas, agora as fotografias vão conhecer a nossa quinta, se for possível, da sala. Então, vamos por partes. Primeiro, fotografias de Luís Alves nos slides. Segundo, era fazer máticas a passar. Sim. Terceiro, que olhador para a Carla Já, a Carla Lanzana é que já está. Quinto, vinho do Alcídio. Quero experimentar a sustentabilidade do vinho. Sexto, perguntas. Eu gostava de ter perguntas voluntariosas, senão vou começar a ver as pessoas que conheço e forçá-las a fazer uma pergunta. Paulo Osório, já não vejo há muito tempo, já é uma questão. E o microfone? Está aqui um. Ana Rita, Calmeira. Geral. Andaste com isto assim. Muito bem. Tu és com isto assim. Paulo, quero uma pergunta à força. Ali para a frente. Isto é o perfeito de sentar ali para a frente. Para que as pessoas sentam lá atrás. Obrigado, Zé Diogo, por fazeres ser voluntário à força, com muito gosto. Com muito gosto de cumprimentar o painel pelas intervenções que fizeram e
e se calhar fazia uma pergunta ao Fernando Monteiro Albino, que é, em todo o processo de criação, desenvolvimento e transformação da carne alentejana, o que é que isso significou em termos de melhoria do rendimento dos agricultores que produzem a carne alentejana? Que diferença é que há, por um lado, em termos de valorização do produto? O que é que isso significou também em termos de sustentabilidade das explorações agrícolas da região, do Alentejo? E em que é que isso se traduz também em termos de preço final ao consumidor? Qual é a diferença para uma carne não natural, não de raça autóctone? Como é que isso se traduz também em termos de diferença do consumidor? E porque a estratégia de ter um produto que é um produto específico, ligado a um território específico, mas tê-lo distribuído na grande distribuição e, portanto, acessível a todo o público? Muito bem. Posso? Muito obrigado. Nós vamos fazer render o peixe. Fernando, depois eu faço a pergunta e depois cai na Fernando, Ok. Olha, é uma boa pergunta. Vou completar um bocadinho aqui. A raça bovina alentejana, em 1986, como todos nós sabemos, foi o ano da adesão de Portugal à então CE, ou seja, à União Europeia, estava em vias de extinção. Passados 27 anos da sua Constituição, nós constituímos em junho de 1992, deixámos de estar em via de extinção e estamos em crescimento. Isto quer dizer que a aposta foi ganha. Porque temos duas organizações, todas as raças autóctones deviam ter, ou têm, ou deviam ter, duas organizações. Uma organização socioprofissional, que é a Associação de Criadores de Bovino da Raça Alentejana, que é ela que compete fazer o melhoramento da raça e a dar para a frente com todas as linhas novas e embriões e as coisas todas. Um outro, o braço armado, digamos assim, da associação, que é a carne alentejana. É ela que compete a comercialização e a divulgação e o marketing de toda a carne alentejana. A carne alentejana é a denominação de origem protegida da raça bovina alentejana. Portanto, em boa hora, os produtores que se associaram há 27 anos, senão, se calhar, estamos a falar de uma raça que tinha meio de animais, ou seja, sem expressão qualquer em termos de rendimento para o próprio agricultor e produtor rural. Esta união de esforços permitiu que hoje em dia os produtores da raça bovina alentejana ganhem dinheiro com os seus produtos. Porque os seus produtos conseguiram, e isto não é convergir com o nome, como eu já há bocadinho se disse, não é convergir com o nome que se faz a carne, mas também não é convergir com o nome que se faz isto. Nem podemos estar aqui internamente à espera que o Estado venha cá resolver o nosso problema. Não. Tem que resolver os problemas dos produtores somos nós. E nós, para resolver os problemas, temos que estar juntos, temos que estar agrupados. E aí, o marketing que é feito pela carne alentejana e é feito ao longo desde os 7 anos, quem não aparece esquece de realizar isto. Evidentemente não temos verbos necessários suficientes para estarmos com produtos potentados, digamos, económicos, que fazerem publicidade, produções, das coisas, o mínimo. E não há dúvida é que, hoje em dia, este produto é um produto acessível. Hoje em dia é um produto que já consegue compreender, por força deste trabalho associado, deste trabalho esforçado por parte desta união de agrupamento de produtores. Eu há bocadinho disse, não sei se disse, começar por 10 anos 130. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Isso também não se faz aquilo que foi nesse condão. Os produtores têm que ter a faquinha e o touro inscritos no livro de longe, porque a linha pura, a carne alentejana é linha pura. E as raças autóctones são raças em linha pura. E a carne alentejana não é carne. E, portanto, para ser carne, o animal tem que ser batido. E, portanto, esse serviço de debate, essas mães, todas estas operações, e a carne alentejana, não vende bolsa para fazer as costureiras, que é está aqui tem osso, mas é o único bolso que vende. O osso aqui não se pode, não se quer tirar. O resto é deixado, embalado em vácuo, e em refrigerados, e em embalado,
porquê da grande distribuição? Porque hoje em dia a carne estrangeira, felizmente, tem um volume de oferta muito razoável, já são 15 milhares de cabeças de gado por ano, são umas centenas de cabeças todas as semanas. E nós, ao princípio, tivemos a felicidade de ter um agente de mercado que não era um bem difícil, porque parece que não é os exemplos nefastos são mais comuns, não foram muitos, porque aparece a televisão. E a razão de ser, de estarmos na Sonai, estarmos no Doce, estarmos na Mercadona, estarmos no Costa Vez, estarmos no Rio, na capacidade que esta distribuição tem de reunir as condições de higiene, de sanidade, de exposição dos nossos produtos, sempre por locais habituais que é considerado obrigatório. E, portanto, eu devo dizer que tive uma hora que assim o fizemos, porque hoje em dia nós precisamos é mais vacas, mais produtos, a nossa produção está esgotada todas as semanas, nós estamos, pronto, não podemos crescer, não temos crescido. Isto também tem um bocado a ver com as medidas da União Europeia, que eu espero bem que no próximo quadro deem mais atenção como todos os restantes países da União Europeia fazem com as suas raças autóctones. As medidas de apoio às raças autóctones de Espanha, da nossa vizinha Espanha, com as raças todas que nós conhecemos, desde a tinta até à gallega, até todas elas têm um conjunto de ajudas específicas que nós conseguimos também ter para estar em pé de igualdade com essa raça autóctone. Um produto na raça autóctone é indiscutivelmente mais caro do que um produto normal, importado nos metros quadrados e está a ingerir lá para dentro só para dar carne e não ter produto de nada. Portanto, a diferenciação do preço também não é suficiente. Nós temos de ser conscientes que o consumidor, quando vai comprar uma carne no supermercado, se uma carne muito mais barata, claro, eu acho que é bom, mas é muito caro. Portanto, temos de ter consciência de que não temos nenhuma garantia do consumidor, temos de ser conscientes do preço e temos de ser conscientes que o nosso preço tem que ser concorrencial com os outros produtos. Não é, às vezes, nada fácil, porque é muito barato importar carne ou da porta ou de outros sítios, muitas vezes de países terceiros, como o João Machado aqui há bocadinho disse, e bem, sem garantias, muito poucas. Nada a ver com a garantia que tem uma carne esta da raça autóctone portuguesa, se tivesse uma carne do género, isso, mais do que dizia ter um preço superior. Mas, temos de ser conscientes de que o mercado manda, nós temos produtos no mercado, nós temos de ser conscientes de que nós devemos ganhar aquilo que gostaria de ganhar. Muito bem, muito obrigado. Na verdade, eu atesto isso porque ontem tinha a minha filha doente e encomendei as compras através de uma aplicação da Globo, uma aplicação tecnológica, e escolhi 4 hambúrgueres de carne alentejana. E vieram 4 hambúrgueres de outra carne, mais baratos, mas reclamei. Eu estou esperançoso que me devolvam o dinheiro e me deixem lá a carne. Paulo, foi uma boa pergunta para um voluntário à força. Há outra pergunta ao lado. Alô. Antes de passar ao Jorge Schneider, eu queria fazer uma pergunta a todos. Gostei muito das intervenções de todos, mas queria fazer uma pergunta que é genérica, porque o João Machado apresentou-nos um cenário que já ouvi em todas as circunstâncias, porque o José e eu também ouvi, que é o problema daqui a 30 anos, e em agricultura, como o João Machado sublinhava, 30 anos é amanhã, nós estamos com esta equação que me pareceu solúvel, que é termos que produzir mais de 70% de alimentos, termos uma população de mais de 2 mil milhões de pessoas, e o que eu ainda não consegui, e vou aproveitar este evento que reúne conhecimento e tecnologia, que reúne a produção, que reúne a distribuição, que reúne o consumidor, que reúne provavelmente alguns decisores, para perguntar a cada um que soluções é que preconizam em cada uma das vossas áreas, para que eu tenha a certeza que eu já não, mas os meus netos sejam vivos e o planeta também, porque como dizia o João Machado, temos de fazer o equilíbrio entre o intensivo e o extensivo. Por isso a minha pergunta é, em cada uma das vossas áreas, que ideias preconizavam para que esta
equação básica e antes tivesse uma solução. Se o Sr. Jorge quer juntar a pergunta dele, dizer eu. Se é outra diferente, esperamos fazer. Essa pergunta é a pergunta do dinheiro. Essa pergunta é a pergunta do dinheiro. Aliás, eu revi agora um estudo para o Parlamento Europeu sobre as tendências da alimentação para 2050 e essa é a questão. Já está identificado todos os contributos que se pode haver aos chamados drivers para haver mais produtos e mais alimentos em 2050, repousa tudo sobre tecnologia, mas não há uma resposta clara de todo como é que vamos lá chegar. Mas quem é que quer responder esta pergunta? Luís. Mas já começo pelo nosso exemplo, criando circuitos públicos de distribuição. Nós, muitas vezes, vamos entregar pessoalmente. Portanto, estamos a introduzir ao lado de quem vem nos fornecer. E a realidade da agricultura urbana é uma realidade que cada vez mais na Europa, nos Estados Unidos, até já se faz no todo do país. Enquanto falamos, Paris inaugurou a maior Europa urbana do mundo. Portanto, os circuitos de distribuição não é feito recentemente com legislação ao nível dos municípios. O quilómetro zero há linhas fundamentais, ou seja, que o município se compromete legalmente a comprar primeiro localmente e só depois fora. Portanto, isso já é possível legislar e podemos exigir aos nossos legisladores. Mas acho que uma das medidas mais importantes desta questão do circuito é a redução drástica do desperdício. Porque, pouco tarde, vai para o lixo. Só temos certeza que quando é que é comida. Só é comida quando comemos. Quando não comemos é desperdício, já não é comida. É uma apresentação muito interessante que se fez aqui. Portanto, a redução dramática do desperdício poderá ser uma medida dramática também para conseguirmos alimentar a humanidade. Muito obrigado, Luís. Eu acho que merece toda a gente responder. Fernando, depois vamos deixar. Só um toquezinho, só para uma pequena resposta que se enquadra bem na pergunta. A raça finalmente chega os seus criadores, até aqui há coisa de 5 ou 6 anos, os touros andavam nas vacas e as vacas estavam nos touros e os índices de produtividade das vacas eram baixos. E há uma tecnologia completamente nova, que já está em prática. Eu, no meu caso, já faço há 10 anos, fui mais ou menos professor, são os testes andrológicos. Os testes andrológicos porquê? O teste andrológico é sempre os touros. Nós, geralmente, por norma, os touros não com as vacas do ano todo. Isto tem a ver com o manejo das explorações, não há nada no livro que diga que é tirar bem o trabalho. É de acordo com o manejo das explorações e de acordo com as explorações que existem. Se é em cereais, se é touros, aqui é as águas no verão, não é tudo isto. Portanto, há sempre um período em que os touros, na exploração, por exemplo, geral, mais de 98% das explorações hoje da raça final que aderiram à carne indígena, já seguem esta nova tecnologia. Os touros são objeto de um exame em que há um choque direto, o animal dentro do esperma e imediatamente no sítio, no equipe de trabalho, com os microscópios, nós sabemos a quantidade de espermatozoides que existem dentro do esperma. Ou seja, muitas vezes tem um motor muito bonito, que anda em cima das vacas e tem dado um salto para as vacas. Isto não inibe de ele não ter o apetite sexual, simplesmente aquilo que injeta na vaca não produz filhos. Ou seja, não produz bezerros. E isto é uma melhoria que nós temos muito grande na eficiência dos nascimentos das nossas vacas. Assim como outras melhorias que também vieram de outros segmentos, nomeadamente do banco, são as radiografias que hoje em dia fazemos com uma coisa mais ou menos normal, mais ou menos mensal, digamos, na nossa produção. Os animais, de 2 meses, passam à mãe para saber quais é o índice de fertilidade que essa vaca tem. Além de que existe toda uma nova tecnologia, que hoje em dia até já é obrigatória, que é a identificação animal. Hoje em dia, um animal da raça bovinária, ou coisa qualquer, neste caso qualquer, que é o Serviço Nacional de Informação dos Registros Animal, que aliás é do em que nós temos tudo isto perfeitamente já identificado. Portanto, estas melhorias técnicas levam a um aumento de produtividade. Portanto, é que pensavam em ter estado identificado, em ter estado identificado nesta área, seguindo toda esta nova tecnologia, já nos tempos antigos, não sabia, deixa lá, não sabia como é que é, chegou. Aliás, isto
em qualquer área da agricultura, senão temos qualquer as explorações viáveis contribuir para o aumento da produtividade. O aumento da produtividade é absolutamente obrigatório em qualquer área. E, por outro lado, também com estas novas tecnologias todas, o GPS, isto tudo que nós hoje em dia utilizamos, também conseguimos diminuir custos, somos mais eficientes nas nossas produções. Menos custos, quando estamos a fazer no SEAR, sabemos que aquilo está no sítio certo e não andamos a gastar tudo abaixo, não andamos a dar sementes abaixo e temos produtividade nos produtos. Portanto, a agricultura periurbana, a redução de desperdício, tecnologia, esta questão, por exemplo, na carne alentejana, o Fernando já explicou muito bem. Eu, aliás, conto sempre para aqueles que não são agricultores e produtores de carne uma brincadeira. A legislação portuguesa permite que uma mãe ou um pai registre o seu filho ao fim de 30 dias de nascer. O Sistema Nacional de Identificação Animal tem 48 horas para identificar no registro, no computador, qualquer bezerro no campo. Qualquer bezerro que nasça, a partir de 48 horas, paga uma multa e tem a exploração numa situação muito complicada. Portanto, de facto, hoje, o controle é muito grande. Aquilo que foi dito para as vacas é verdade para o resto da agricultura. A agricultura, já ouvimos falar em tecnologia, em ciência, hoje a investigação na agricultura é diária. Há muitas universidades em Portugal a trabalharem muito bem essa matéria, mas há muitas mais no mundo, e nós temos vindo a desenvolver clones, espécies, plantas que produzem mais, gastando menos e com melhor qualidade. É isso que é a seleção animal, é isso que é a seleção vegetal. É igual, já ouvimos para as vinhas, que a tecnologia ajuda a melhorar a sustentabilidade, mas ajuda a produção. Portanto, aqueles que dizem que era bom era voltar ao passado e deixar as coisas acontecerem, em primeiro lugar não cuidam da qualidade e da sustentabilidade, mas em segundo lugar corremos um risco enorme que é não termos alimentação daqui a 20 ou 30 anos. E portanto, em primeiro lugar, a questão fundamental da tecnologia, usar a tecnologia, fazer a investigação que está a ser feita todos os dias, não quer dizer usar mais agroquímicos, não quer dizer exatamente o contrário, quer dizer usar menos. Hoje estamos a usar, por exemplo, um fator fundamental na agricultura, que, como sabem, é a água. O Alqueva está neste momento a ser aumentado em termos de área de exploração, em mais 47 mil hectares, que vão estar aí disponíveis até 2023, por os primeiros 120 mil hectares, as regras implementadas foram mais modernas e melhores do que aquilo que se estava a pensar quando o Alqueva foi pensado há 30 anos atrás, que estava feito para 120 mil hectares, e hoje a rega, a mesma água dá para 167 mil hectares. A mesma água que dava para 120 mil hectares. Portanto, nós estamos a ser muito mais eficientes, estamos a produzir mais o mesmo recurso natural. É este tipo de coisas que têm que ser feitas. Há investigação diária todos os dias e há também uma questão de sustentabilidade que é muito importante, que é um bocadinho aquilo que já foi dito aqui e que nós defendemos muito. O conhecimento é global. Hoje, com a globalização, nós podemos estar a fazer investigação em Davis nos Estados Unidos e a aplicá-la em Portugal, ou na UTAD em Trás-os-Montes e a aplicá-la noutro lado qualquer do mundo. O conhecimento deve ser global. Nós devemos estar em rede. A OER Summit todos os anos nos diz isso, que é estarmos em rede para termos mais conhecimento. Mas a gastronomia e o consumo deve ser local. A pegada ambiental é fundamental reduzir. Neste momento em Portugal, e nós estamos a produzir cada vez mais, e estamos a vender cada vez mais em Portugal, a agricultura portuguesa desenvolveu-se brutalmente nos últimos 10 anos e
basta olhar para os números para perceberem isto. Quem não viu os números, veja as exportações, o produto agrícola bruto, o equilíbrio da balança, etc. Mas, apesar de tudo, porque criámos hábitos de consumo em que as grandes superfícies têm que rever esses hábitos de consumo, não devem, não podem dar aos consumidores tudo aquilo que eles querem a todo momento. Cabaz de compras que é medido em Portugal, é medido na Europa e em todos os países, cabaz de compras portugueses, uma família média em Portugal viaja 2.200 km. Como é que é possível esta pegada ambiental para que estar a comer uvas de mesa em dezembro? Ou melão em janeiro? É perfeitamente possível a gente comer um melão na altura certa e as uvas de mesa. E, portanto, tecnologia, investigação, mais com menos, para podermos preservar áreas que não tenham que ser agricultadas. E, ao mesmo tempo, uma pegada menor, produzir nas cidades, produzir no campo, mas, sobretudo, consumir local. Porque isso é que é a grande revolução que nós temos que fazer, é conhecimento global, produzir e consumir local. Essa é que é a grande revolução. Eu concordo com algumas das coisas que já foram mencionadas, com outras nem tanto. Resulta que nós vivemos num mundo global, onde nós, na Europa, vamos ter objetivos ambientais e estamos mais ou menos a conseguir mantê-los, mas depois as marés chegam de outros países que já estão tão desenvolvidos com montes de plástico. Então, não serve de nada se a União Europeia está a conseguir cumprir os objetivos e depois os Estados Unidos estão a sair de todos os pactos mundiais de termos ambientais. Por exemplo, acontece, no nosso caso como setor, compramos peixe, trabalhamos com muitos fornecedores e resulta que a pescada sempre, quase sempre, chega com anisakis. E por que chega com anisakis? Fizemos um teste com barcos, o anisaki era retirado da pescada no próprio barco quando era pescado, mas o que fazia com os anisakis? Voltar a tirar o mar. Então terminou por ser uma epidemia e agora continua a pescada já com anisakis. Casos como estes temos muitos. E nós, quando chega o peixe assim, temos de atirar. E uma merda para nós e prejuízo. São coisas e exemplos que temos dia a dia e é simplesmente não cuidar do ambiente em toda a cadeia alimentar. Eu sei que todos podemos fazer mais, de facto, concordo totalmente que, principalmente na Europa, as regras de segurança alimentar são as melhores que do mundo. Não há tanta segurança alimentar em nenhuma parte do mundo como há na Europa, mas temos também este tipo de coisas. Acontece também, devemos cuidar muito da pegada energética, do impacto que temos em todas as atividades que realizamos, mas é quase ainda mais importante já a pegada hídrica, a utilização de água em todas as nossas atividades. No Mercadona agora estamos a fazer um projeto que se iniciar a utilização de água e de não tirar a água que podemos estar a utilizar. Outro tema é o desperdício alimentar. E isso é fundamental, porque de nada serve que a agricultura, a indústria agroalimentar e a distribuição estejamos a ser eficientes para conseguir ter um produto de uma qualidade espetacular, um preço competitivo, que é o que os clientes exigem, e quando chega à casa do cliente, chega a validade e termina no lixo. Isso finalmente é realmente uma pegada ambiental espetacular, porque é tirar ao lixo o trabalho de muitas pessoas em toda a cadeia agroalimentar. E não só trabalho, vacas que demoram imenso a ser criadas, vinhos que devem estar também a ser madurados durante décadas. É uma pena que tudo isto termine desta forma. Em relação a quilómetro zero, nós fizemos um estudo em Espanha e o que saía no quilómetro zero, levado ao limite, desde o ponto de vista local, é que as pessoas em Madrid não conseguiriam peixe, as pessoas na Galiza não teriam laranjas, ou as pessoas na Astúrias não teriam porco ibérico. Claro, estou levado ao extremo. Estamos a falar de um país pequeno, como a Espanha, em termos mundiais, em outros países mais grandes que é vendedores. E claro, aí já havia dificuldades. Mas mesmo assim, a Mercadona compra 85% dos produtos que depois vendem nas prateleiras são nacionais. Só 15% restante é que chega a outros países. E isso porquê?
estaba a mencionar también con un tema de sazonalidad, pede laranjas en diciembre, o pede e tal. En diciembre não há laranjas em Espanha, nem em Portugal, temos traçadas Argentina normalmente. E isso tem uma pegada ambiental importante e tal. O que acontece agora é que também o consumidor tem muita menos informação em relação a este produto é de época. E isso é consumido agora. A melancia, o melão, a laranja, os pais e os avós sabem perfeitamente quando é época. Quando não é, não ia, já está. Mas agora estamos acostumados a ter tudo durante todo o ano e a preços competitivos, porque além disso, se coloca o preço mais caro, vão queixar. E depois temos todo esse tema das promoções, não com a Mercadona não entrar, porque temos uma política diferenciada, sempre preços baixos e estáveis. E aqui em Portugal, sinceramente, é difícil, porque 50% dos produtos que são vendidos são vendidos em promoção. E o que acontece com as promoções? Uma pessoa que vem um produto que está a 50% ou 3x2, nessa semana vai comprar. Então, vou comprar palés de iogurtes de limão, vou comprar palés de tal, porque está em oferta nessa semana. E depois não consumo, depois vou terminar por tirar. Então, também isso termina por fraturar muito, tensionar muito toda a cadeia alimentar, porque não temos uma estabilidade na produção, porque não há uma estabilidade também na procura. Então, este tipo de coisas que, pronto, sempre, como digo, temos muita capacidade de melhoria, ninguém é perfeito, mas o tema do cambio climático, o tema da água, a falta de água, que vai ser fundamental, o tema da não ser mais intensivos também na produção, mas eu acho que o principal é a concentração da oferta, como falávamos. Não já ser mais intensivo, é também juntar a oferta para ser mais competitivos e mais produtivos de uma forma conjunta. Dessa forma que temos os ganhos de produtividade também. Pronto, há imensas coisas, isto daria para uma conversa só sobre este tema, porque sinceramente há muita coisa a fazer, do ponto de vista global. E na própria União Europeia, agora com a nova Comissão, estão a falar já de uma nova iniciativa que é From Farm to Fork. Nós dissemos From Farm to Farm, porque realmente trabalhar todos os anos da cadeia de forma conjunta a ser mais produtivos, até em conta toda a parte ambiental, que é fundamental, ser mais sustentáveis, e ter em conta todas estas coisas que daqui a já, porque não falta muito, vão ter de ser alteradas e devemos ter em conta desde já. Muito obrigado. Faltam 30 anos, instante. Quilómetro zero faz-me pensar no bacalhau de Natal. Teríamos de deixar construir o bacalhau para baixar 3.200 quilómetros. Queria passar aqui para o falar. Deixar só da resposta ao Presidente do Algarve. Já foram feitas várias coisas pelo Algarve. Aqui, naturalmente, o museu apanhou os provinciais mais facilmente, mas a questão de fazer mais com menos e da técnica que precisamos, e hoje até já temos desenvolvimentos muito interessantes a pensar aqui. E um lado contrário, que acaba por casar muito com esta, que é a questão da customização. Ou seja, customizarmos os produtos aos consumidores e produzi-los ou customizá-los o mais próximo possível dos consumidores. Só dois exemplos, e também porque há outros setores que já fizeram este caminho, já têm feito este caminho, dos setores de moda, da orgânica, dá exemplos de evoluções neste sentido e de soluções tecnológicas e de novos modelos de negócio que são aplicados. Por exemplo, se nós quisermos pensar, e vou falar à lei, não é? Fazer alguma maneira para a lei, não é? Mas eu vou ao supermercado e vejo uma prateleira cheia de iogurtes, de vários sabores. Evidentemente a base é a mesma, mas o que tem lá é um xarope ou um concentrado de frutos que varia das caixinhas. E que aquilo é produzido em grandes quantidades, da previsão que vai ser consumo e como foi dito, depois muitas vezes acontece aquilo, não é consumido e vai para o lixo. Ora, pode haver soluções, pode haver tecnologias, e há exemplos outros sítios nesse sentido, que é porque é que a parte da customização eu não posso fazer muito próximo ao ponto de venda, ou até o ponto de venda em função do consumo específico, estou a ver, e real, e não para produzir, em bares, para stock, depois andar a entregar em lojas em função de possam ter consumo. E como eu digo, se quiserem um exemplo muito simples, se calhar já vários viram, é o das tintas, não é? Ainda hoje acontece muito assim, mas há alguns exemplos que nós vamos aos centros de material de construção e vemos prateleiras e prateleiras com latas de tinta.
E o que nós queríamos, azar, nunca está lá. Porque a gente queria aquele totalmente os dois azuis, claro, não era aquilo que a gente queria, e acaba até de ser, apesar de ter lá milhares de latas de litro. Mas hoje a tem uma máquina no ponto de venda, nessas lojas, que customiza a tinta, que faz a tinta à metade, fez na hora, escolhe exatamente a cor que quer, e não tem que ter estoques enormes de variedades de tintas. Portanto, isto do ponto de vista de transporte, de poupança, de eficiência, de eficácia e de satisfação do consumidor, é muito mais interessante. E eu peço desculpa por toda a questão dos transportes, essa questão resolve-se quando os custos dos transportes começarem a ter o preço incluir no preço o impacto ambiental que resulta dos transportes. Quando o custo dos transportes começar a ter essa componente lá, a viabilidade económica de produzir mais próximos com o consumo aumenta de forma exponencial. Essa que nós hoje não estamos a meter no custo do transporte, no custo da equação que se faz aqui ao relacionar nós, uma parte importante que é o impacto ambiental dos custos ambientais dos transportes que estamos a fazer, quando a gente olha para o mundo. 2.000 quilómetros que viajam nos nossos produtos e menos os alimentares e muitas outras coisas que nós consumimos e efetivamente nós não, isso só acontece porque nós não estamos a contabilizar, não estamos a ter em consideração o custo real do impacto ambiental dos transportes que estamos a fazer. Muito bem, Joana e Bruno, querem comentar? Sim, eu acho que a maioria das medidas que foi realmente são aquelas mais essenciais, não é? Que elas têm, em primeiro lugar, para pensarmos no futuro e como assegurar a alimentação para uma população a aumentar cada vez mais. A única coisa que eu gostava de acrescentar, há outras, não é? Algo que também não foi falado e que eu acho que é importante, é um bocadinho também a procura de alternativas àquilo que se consome hoje em dia, nomeadamente, por exemplo, a nível de proteína, não é? Que tem sido já feito algum esforço em determinados países, mas pronto, ainda tem imensas barreiras de aceitação por parte dos consumidores. Por exemplo, no consumo de insetos, que é algo que é feito em vários países asiáticos, que tem alguns deles encarado como algo muito gourmet, não é? E que efetivamente é uma fonte de proteína que pode ser consumida e que é muito mais sustentável do que aquelas que existem hoje em dia, e que efetivamente no futuro as pessoas vão ter que abrir um bocadinho os horizontes e aceitar que se calhar não podem consumir aquilo que querem consumir todos os dias sem moderação, sem ter em consideração o impacto ambiental que essas, seja produtos de origem animal, seja cereais, seja vegetais, têm no ambiente, não é? Isso, com uma população cada vez mais aumentar e com impactos ambientais extremos, acho que pensar nestas alternativas e como tornar também estas alternativas mais atraentes, mais fáceis de serem aceitas pelos consumidores, acho que também vai ser muito importante. E claro, não estou a falar nos próximos 5 anos, mas na próxima década, nos próximos 20 anos, acho que isso cada vez vai ser mais importante. Muito obrigado, João. Continuamos a falar mais nesta possibilidade. O vinho é um alimento ainda. No caso do vinho do Porto, o Douro é o único sítio do mundo onde é possível produzir vinho do Porto. Então lá já temos o desafio que exportamos para o mundo inteiro. Trabalhamos já com os transportadores para cada um deles também tem o desafio de reduzir o pegado e o impacto do serviço que eles do serviço. Nós podemos optar por escolher, por exemplo, o barco a pegada é muito menor do que transportes da estrada e avião. Mas francamente, neste assunto eu acho que é óbvio e como toda a gente está a dizer, o nosso sistema não é sustentável. Não é sustentável e, embora temos inovação, temos tecnologias, temos a vontade de muitas pessoas, consumidores e empresas que produzem produtos, e ainda não é suficiente. E eu acho que é impossível de evitar, que precisamos de mudança de sistema que obriga líderes, leis e políticas que vai ajudar a fazer esta transição, porque se tínhamos 80 anos, eu acho que conseguimos chegar lá, mas não temos. Então, isto não é suficiente, precisamos de systems thinking e liderança política. Desculpe, mas para mim é simples, não temos tempo. Muito
bem. António, tem aqui a resposta. É claro que é preciso uma série de instrumentos de respostas. Eu também partilho do mesmo, que é o tempo é curto. E muitas destas respostas todas são capazes de ser dadas em regiões desenvolvidas ou de países desenvolvidos, mas a população vai crescer em países muito desenvolvidos ou países pobres, com muita dificuldade em aplicar as nossas respostas. A equação não tem, de certeza, uma solução nada fácil. E se calhar não tem solução. Uma última pergunta. Sim, a pergunta é também um desafio, uma dúvida que eu tenho. Eu venho do país em desenvolvimento, né? E, na verdade, quem hoje exercita a agricultura industrial no Brasil são as empresas, basicamente, europeias, americanas e chinesas. Quer dizer, hoje eu tenho toda uma agricultura à base de soja, de milho, para alimentar gado, para ser importado para cá. E quem sustenta, quem patrocina isso é a Bayer, Monsanto, são as grandes, DuPont. Então lá, o sistema a ser mudado é esse, na verdade, porque se não há outra alternativa, esse é o sistema a ser mudado. Isso não acontece. Agora, eu não vejo esforço da Europa no sentido de fazer com que essas próprias empresas europeias atuem. Na Europa já não atuam, porém atuam no resto do mundo. Então, tem algo muito estranho nisso. E falo da América do Sul, mas nem vou falar da África. É um desafio muito maior, onde essas empresas estão comprando terras da África. Elas compram as terras e plantam para entregar produto, para que é exatamente isso. A Europa, todo o esforço que a Europa possa fazer é insignificante perante as indústrias europeias, americanas, que trabalham na indústria das sementes e dos agrotóxicos. É muito curioso essa questão. E o desafio que eu faço é a que ponto nós todos aqui educamos o consumidor, que são nossos filhos ou a nós mesmos, a não desperdiçar. De fato, nós somos o único ser do planeta que produz lixo. O ser humano produz lixo. Um macaco não produz lixo. Um cachorro não produz lixo. Nós produzimos lixo. E por que produzimos lixo? Onde está a responsabilidade das cadeias de tornar essa cadeia uma cadeia integral para não ter nenhum tipo de resíduo sólido sobrando em algum lugar? Esse é um desafio, acho que é um grande desafio a ser feito e especialmente ser liderado pela Europa, né, que tem essa cultura, que tem esse conhecimento e que de fato pode educar o consumidor para não ser mais essa palavra horrorosa que é consumidor. Ele consome, quem consome, some com o planeta. Ele consome o planeta. Não, nós teríamos que ser coprodutores. Nós somos responsáveis pela produção que está sendo feita. Isso, quem que educa isso? As escolas estão educando isso? Não estão, porque as empresas lá de cima não querem que isso aconteça. Basicamente é isso. Agora, se educasse as escolas, as crianças hoje, o mundo seria realmente, teríamos 20 a 30 anos de chance para ter uma geração que pudesse pensar um pouco diferente. Enfim, qual é o nível de educação que nós temos e como essa cadeia que vocês todos representam podem entrar para poder modificar de fato isso? Muito obrigado. Serão os últimos comentários, vai um pouquinho, mas... Eu vou só dar um pequenino exemplo daquilo que o nosso amigo está a dar. Inclusive está aqui. Talvez isto é uma embalagem de almôndegas, de carne americana, em que, ao contrário de muitos outros produtos, não tem aqui ingredientes, só diz 100% carne de bovino da raça americana, criada em pura, produto certificado de denominação de origem. 100% de carne.
isto é uma luta contra a aquisição de qualquer produto, que são gays, mas qualquer produto químico. E deu um exemplo concreto de um produto 100% natural e que é ultracongelado. E ao ser ultracongelado, dá-nos uma garantia completa daquilo que estamos a comer, porque isto é transformado. Não é só uma peça, muitas vezes pensamos, vamos ali ao talho, compramos uma peça de carne de carne, o que é o erro que se pode fazer. Porque essa carne está cheia de bactérias, essa carne está cheia de tecidos, essa carne está cheia de coisas que ninguém controla. Ninguém controla. Às vezes há umas ações, mas é puxar, mas não sei. E aqui, esta conjunto de peças de carne de vaca, desde a vazia não, a vazia é controlada e dá uma peça que é depois maturada. Mas tem aqui puxadores de carne. E carne, e nomeadamente com as carnes com mais gordura. Portanto, é uma peça de carne. Portanto, carne chamam cães por isso. Não, bem, eu estou a dizer pequenino exemplo. Mas é um exemplo que já tem. Faz almôndegas e faz hambúrgueres, da mesma maneira. Hambúrgueres e faz carne de carne. Portanto, é um pequenino exemplo. Portanto, isto não quer dizer que depois está a ser fornecido em mais de 360 gramas. Não vai a muito difícil. Comprar aquilo que quiser comprar. E depois também, já há 20 e tal anos, a pele, não há aqui plástico. Vamos ver. Portanto, é mais exemplo deste que nós precisamos para ajudar o ambiente. Muito obrigado. Eu acho que antes de chegar ao fim, aliás, não sei cumprir o tempo, acho que em resumo rápido, a questão de 2050 e como lá chegar até amanhã é uma questão de dimensão grande e complexa que não vamos resolver aqui. Acho que a questão da restauração e gastronomia e a capacidade do setor agrícola de responder, acho que ficou claro que pode responder. Tem capacidade para se adaptar às tendências de consumo que se estão a verificar, para consumidores que têm produtos mais saudáveis, o mercado ser mais fragmentado, isso tem a mão para o setor agrícola. O setor agrícola é fragmentado, portanto pode responder a isso. Há a dimensão ambiental, como foi dado exemplo, as empresas quer sejam grandes, quer sejam pequenas, conseguem fazer até naturalmente, aproveitar que fazem isso naturalmente, de forma natural. Acho que isto é transversal, a distribuição também adaptou-se às necessidades da gastronomia e da restauração. Acho que isto tem que fazer mais é isto mesmo, que é ligado a dois mundos. Os já dias têm estado separados e tem que se juntar mais. Com isto queria agradecer aos oradores que cá vieram, agradecer também ao público que isto parece aquelas conferências sobre o leite que às 6 horas sai tudo para a ordenha e aqui também ao fim começou a desaparecer. Mas agradecer a todos e acho que salva a palma a todos. Muito obrigado.